Minhas mais humildes reverências a todos. Quem que é novo aqui? Quem nunca tomou ayahuasca? Espero que vocês não tenham vindo para uma rave porque vieram para o lugar errado. É uma velha piada. Eu sempre falo isso, né? Bom, hoje a gente está reunido aqui para fora buscar novas experiências, que todos aqui buscam, né? E realização, cura psicológica, emocional e espiritual. Nós estamos aqui hoje num culto direcionado à Grande Mãe, no caso, minha mãe Saraswati, Senhora da harmonia, da sabedoria e da música. Hoje é um dia que os músicos buscam, né, trazer essa oferenda musical à deusa divina da música dentro do hinduísmo. Quando você é um dançarino, quando a grande oferenda que você dá dentro, por exemplo, da dança de Orissa, é você fazer uma grande performance, uma grande dança ao meu Senhor Jagannatha Baladeva Subhadra. Se você trabalha, no caso, como músico, tua grande oferenda é a música. Música com harmonia, direcionamento, realização, profundidade, interiorização. A música, ela é o que, no caso de um caminho espiritual, muitas vezes é o que lhes guia. E no caso da ayahuasca, especificamente, ela tem uma influência talvez um pouco mais clara nesse sentido, porque a harmonia, a sintonia que o músico realiza dentro do trabalho, ela vai interferir emocionalmente em nós, todos. Por isso é muito importante o direcionamento do músico, nesse sentido. Mas eu gostaria de falar especificamente de Saraswati, sobre harmonia. A gente, quando fica pensando em harmonia, a gente fica pensando assim, estou meditando num lugar tranquilo, né, vendo um riacho, uma árvorezinha fazendo sombra. Isso não é harmonia. Isso é um momento. Porque quando você sai de lá, você já vai pensando, será que meu carro tem gasolina para voltar? Começa por aí às vezes, né? A harmonia, ela só é realizada quando nós temos a coragem, como um bom kshatriya, como um bom brahmane, a lutar contra nossos medos, nossas limitações, porque a gente não vai entrar em harmonia, vamos ser bem direto, enquanto você estiver com medo, agindo baseado no teu ego, fugindo das suas limitações, fugindo do que você precisa enfrentar. As pessoas falam assim, não, adoro Saraswati, mas cadê a tua harmonia? A harmonia quer dizer centralização, quer dizer verdade, quer dizer você está em harmonia com todos que estão à sua volta, né? E consigo principalmente. Como você vai estar em harmonia consigo próprio se tua mente tem milhares de vozes nela, né? As vozes da tua esposa, do teu amigo, do teu inimigo, da pessoa que você não tem afeto, da pessoa que você tem afeto, do teu filho, do teu patrão. Nossa mente está lotada de vozes. Enquanto essas vozes não finalizarem, não alcançamos a harmonia. E como elas se finalizam? Você resolvendo as relações que estão na tua mente. Enquanto você não resolver as relações que estão na sua mente, sejam elas emocionais, a nível afetivo, sejam elas profissionais, sejam elas familiares, a harmonia não tem como habitar dentro do seu coração. Para de fingir, para de usar uma máscara, que está tudo bem, porque na verdade isso está te corroendo por dentro. A harmonia, não existe harmonia se você não tem equilíbrio material.
especialmente os homens, não dormem por causa de dívida. O homem tem esse ponto. As mulheres talvez não tenham tanto essa questão. Mas um homem, se tiver dívida, se estiver cobrando, porque ele se sente o provedor. Ele passou a vida inteira sendo o provedor a nível cultural. Isso deixa ele muito nervoso. As contas quando batem... Minha avó falava um provérbio português, que eu acho que também tem no Brasil, né? Que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. E eu acho que nós vivemos muito isso culturalmente, especialmente neste momento do coronavírus. Temos 14 milhões de desempregados no país, pelo último censo, que eu acabei de ouvir essa semana. Isso quer dizer que muitas pessoas estão desempregadas e a questão só tende a agravar, porque estamos numa época de contratação, né? E isso vai deixar mais pessoas desequilibradas. Quando uma pessoa tem medo e desequilíbrio dentro da busca material, ela quer alcançar as coisas e não consegue, ela quer pagar a conta do filho e não consegue, da esposa, colocar comida na mesa, e o medo e o baixo caráter se manifestam, isso acaba num momento muito ruim, porque a pessoa acaba se permitindo ultrapassar a lei. Muitas vezes pessoas acabam roubando, acabam sendo pessoas desonestas, algumas até assassinos. Medo, falta de harmonia. O medo destrói a gente. Enquanto você tiver medo de enfrentar as pessoas e não resolver suas questões, você vai estar com um problema. Enquanto você não tiver medo de alcançar o que é necessário, agir e da forma correta para você alcançar a tua prosperidade, você está com um problema. Porque se você não for dármico nesse processo, você vai ser kármico. Se você não acreditar em você, você vai pegar uma arma e acreditar que o outro tem mais prosperidade e vai arrancar do outro. Quando você tem baixo caráter, desvio de caráter, dependendo da cultura em que você foi inserido na sua infância, na sua vida, isso talvez seja uma solução. Para muitos de vocês isso nem passa pela cabeça, porque isso não é uma solução. Isso não é uma possibilidade. Só por aí você percebe o como nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. Nossa vida necessita de equilíbrio espiritual. Eu coloco aqui uma prova a todos. Acordem de manhã, orem e veja se você não se sente mais leve no dia a dia. Vê se a tua vida parece que não muda. Sabe por quê? Porque você se sente reconectado. Não é à tarde. É quando você acorda a rezar. Tua mente está mais limpa. O dia está começando, você está empregando as suas primeiras vibrações do teu dia. A primeira vibração que você acorda é xingar a vizinha, é xingar a esposa, é discutir. Nossa, o teu padrão vibracional já está com problema. Aí alguém te fecha no carro, você já fica brigando. Por quê? Porque você já saiu com o teu padrão vibracional já logo cedo desequilibrado. Mas para você não enxerga isso. Se você começar a orar, meditar logo cedo, você vai ver como vai mudar a tua percepção do seu dia a dia. Especialmente no caso das mulheres que têm um ponto emocional muito mais desenvolvido. Se ela começar a buscar de manhã se sentir melhor, você vai ver que essas vozes, elas amenizam. Tanto faz homem ou mulher. Eu digo porque, no caso do ser feminino, ele tem um foco
um lado emocional que o homem não tem. Nós estamos uma divisão, né? Somos duais nesse sentido. Ou somos muito racionais ou somos muito emocionais. Todos nós temos os dois lados. Só que temos a inclinação, cada caso, para um. E se estamos buscando harmonia, precisamos buscar a primeira confronto real para que nós possamos realmente mudar essa perspectiva. E ela tem a ver com você lutar contra os seus medos. Evolução espiritual, filhos, não é ficar rezando ou decorar a Bíblia, o Bhagavad Gita ou o Alcorão. Vida espiritual é reforma íntima. É você buscar se melhorar, se entender, se colocar, como a gente diz, numa oitava maior. E a partir daí, se estar plenamente conectado com o Pai Supremo, a Mãe Suprema, aquele que não possui nem nome ou forma, junto a você. Vida espiritual não é ir na igreja, não é ir na missa, não é ir no culto. É ir dentro de você. É se penetrar dentro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de suas palavras e de suas ações. Aqui nós nos reunimos para nos lembrarmos. O ser humano, a gente sempre fala assim, você precisa mudar, mas para mudar você precisa repetir para a pessoa umas 50 vezes. Isso não é força de expressão. 50 vezes, se conseguir 50 vezes, vai ficar bacana, vai ser ótimo. Porque normalmente é mais de 100. Por quê? A pessoa não está pronta a ouvir, não está pronta a se realizar, não está pronta a se entender. E aí que começa toda a questão. Nos permitimos a estar prontos a enfrentar nosso medo de alcançarmos sucesso dentro da vida material, coragem de nos relacionar, porque as pessoas falam assim, encontrar um grande amor, a pessoa certa, isso é besteira, desculpem. A pessoa certa é aquela pessoa que troca, que se relaciona com você, que a troca. Nós amamos o movimento disso. Esse movimento que faz a diferença. O relacionamento é isso. É você se entregar e outro se entregar. É você conversar, receber informação. É você buscar essa união de uma forma profunda que faça você querer ser melhor a cada dia, que faça querer que você se torne especial. Porque você já é. Quando você reflete isso a outra pessoa e essa pessoa te passa isso de volta, é aí que a gente se reconhece. Temos que lembrar que Deus era uno. Eu sempre conto essa história, né? Um dia ele começou a querer entender a si próprio, se refletir, se amar a si próprio. Ele teve que se refletir, ele se tornou dois. Vendo a si próprio, refletindo a si próprio, ele se encontrou. A Trindade se refere-se a isso. Todas as tradições têm Trindade. É Deus que encontra a si próprio e manifesta a criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Shiva, Brahma e Vishnu. O Pai, a Mãe, aquele que não possui nem nome ou forma. Que eu acho que é o mais correto. Porque Deus para você pode ser homem, no teu espelhamento espiritual divino, pode ser um ser masculino, ele pode ser um ser feminino, ou ele pode não ter nem nome ou forma, porque ele é o Brahma Jyoti, ele está em tudo.
e tudo a ele permeia. Nada está fora dele e tudo está dentro dele. Temos que buscar essa harmonia. Só que essa harmonia não virá sem uma guerra inicial. Lamento aqueles que querem tomar a pílula mágica da Matrix, que tudo vai resolver. Não, eu vou lá, o padre vai falar um montão de coisa, eu estou curado. Eu discordo 100% dessa ideia. Isso não é assim. A cura tem que vir de você, a transformação tem que vir de você. Palavras entram, mas muitas vezes, a maioria das vezes, não reverberam. Ah, não, eu estou me transformando. Quer dizer que o que você sente, o que você pensa, como você fala e como você age mudou. E isso trouxe uma transformação positiva para você, para a sua família, para quem está à sua volta. Isso está te trazendo felicidade, equilíbrio. Isso está fazendo com que você se equilibre materialmente. Isso está fazendo com que você consiga expressar sua relação afetiva, o seu bem-estar, a sua realização pessoal. Isso te manifesta a conexão divina. O polimatismo, ele nasce nessa época moderna, porque eu falo que nasce porque ele está sendo recriado, né? O polimatismo, ele vem numa época que nós ainda seguimos tradições de 2.000, 3.800 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás. Continuamos buscando a vida espiritual do passado. História, né? Historinhas. A história de Jesus, a história de Maomé, a história de Lao Tse, a história de Arjuna, sabe? A história de Krishna, de Shiva. Histórias do passado. De uma época que as pessoas podiam viver simplesmente com um potinho de comida. Nós estamos seguindo, muitas vezes, muitos de nós ainda seguem tradições que são totalmente irreais na nossa contemporaneidade, no nosso momento atual. O hinduísmo, a tradição em que eu fui erguido como mestre, apesar de ser um mestre polimata, né, eu não me considero mais um swami, eu sou um mestre polimata. Ela vem do ato de entrega total, de mendigagem, de viver como asceta. Ela é praticamente impraticável. No Ocidente é impraticável, porque você seria um mendigo. Em certos países você seria até preso, porque você não pode viver assim na rua. Mudamos. Ah, eu só posso comer em tal horário, tal comida, tal coisa. Você trabalha num escritório no meio de uma cidade. As tradições religiosas, elas foram feitas para quem se retirava. O polimatismo também tem esse ponto. Nós vivemos, todos os tempos polimatas são atualmente no campo, em áreas rurais, porque a gente precisa de tranquilidade para se encontrar espiritualmente. A cidade é muito confusa, é muito complicado. 70% da população mundial hoje vive em cidades. Nós precisamos encontrar uma forma contemporânea de nos religar. Não dá para você pegar agora, eu vou seguir o cristianismo. Você vai para um deserto, você vai encontrar o seu próprio demônio, né? Como Jesus fez, né? Encontrou uma legião de demônios, que é 500 coisas que tinha na cabeça. Ele foi na cabeça lá, tinha lá o Roma, tinha Pilatos, tinha os seus seguidores, tinha muita coisa na cabeça de Jesus. Como na cabeça de Siddhartha, engraçado também, no momento também de despertar de Siddhartha, também tinha muita coisa na cabeça. Um dos raros que eu me lembro que tinha pouca coisa na cabeça, na verdade, Mahavir. Mahavir estava suave e meditando quando alcançou a iluminação. Todo o estágio dele estava em tranquilidade. Porém, no instante de meditação dele, ficou confusa a cabeça dele. Tanto que ele brigou até com Indra, né? O deus das chuvas.
É muito importante nós pararmos de mentir para nós próprios. Eu quero iluminação, eu quero me melhorar, eu quero isso. Vamos realmente caminhar para isso? Vamos começar a ver todas as desavenças, todos os problemas que a gente tem um com o outro e vamos resolver? Ah, mas não tem como resolver isso. Então, permita que o universo lhe dê o caminho a ser realizado. Porque sempre tem um caminho. Às vezes não depende de você. A gente sabe disso, que às vezes depende do outro. Porque temos que entender uma coisa, filhos. Quando não há amor pleno, no outro extremo é o ódio. Amor e ódio participam da mesma balança de equilíbrio. E temos que lembrar que quando não há amor, não há cura e não há perdão. Não há cura e não há perdão quando não existe amor. Então vocês precisam pensar muito em referência a isso. Quando vocês não querem perdoar outra pessoa, é porque está faltando amor. E você não está se permitindo curar dessa situação. Que hoje vocês todos possam dimensionalmente encontrar a cura junto a alguém que é necessário, não só para que ele avance, mas para que você saia do buraco e da prisão e do momento estacionado que você se encontra. Ok? Vamos tentar desenvolver amor, mesmo que o outro não tenha. Vamos caminhar com cura e perdão, mas temos que lembrar uma coisa: perdão não é desculpa. Desculpa é você pedir para repetir o erro. No polimatismo, é uma das únicas coisas que eu repito constantemente. Não existem desculpas dentro de nossa tradição. Isso é uma palavra muito feia, porque você está mostrando que não quer se melhorar. O que existe aqui dentro do polimatismo é consertar o erro que você cometeu. Quando você cometer um erro e consertar, você não realiza mais esse problema. Você está se livrando, você está se curando. Consertar o erro é um movimento de cura. E ao realizar esse movimento de cura, de consertar o erro, o perdão se manifesta. Aí você está a um passo de encontrar amor de novo. Entenderam? Perguntas. Esse é aquele momento constrangedor que nunca espera uma pergunta. Vai, fala. Mestre, essa cura de amor, ela tem relação também com a nossa criança interior? Às vezes mal curada. Tá, a nossa criança, na verdade, ela tem o lado de ingenuidade, que eu acho que é sempre o grande ponto, né? A alegria é incondicional, é como um cachorro, né? A gente, quando é criança, o nosso lado de perdão, ele é muito amplo. Muito amplo. Quando a gente começa a crescer, né? Virarmos adultos, nos cristalizamos nesse ponto. O amor, ele depende de você se permitir. Sabe, eu acho que tem que ir além disso, porque, na verdade, a palavra amor é muito mal julgada, e muitos gurus gostam de falar assim, não, ame-se, amor, falo 500 palavras amor, porém, desculpa, eu sou um guru, eu não entendo o que quer dizer isso. Eu entendo o que quer dizer perdão, eu entendo o que quer dizer tudo, essas concepções. Mas eu entendo que o amor é muito individual e o amor tem que ser muito amplo. O verdadeiro amor não é o que a gente realiza junto a outra pessoa. Isso é paixão. O amor é totalmente incondicional. Você só tem essa realização de amor com Deus.
Você pode ter passado sofrimento a vida inteira. Quando chegar no momento da morte, você reza para Deus. Você pode nem acreditar em Deus durante a vida, mas é bom você acreditar no momento da morte. Ou você acha que é um momento inteligente de você se redimir. Entendem? A palavra amor é muito bonita, mas raramente praticada, ainda mais na nossa sociedade. Lamentamos que não estamos numa sociedade de evolução espiritual. Não estamos. Estamos numa sociedade de degradação espiritual. Essa é a realidade. Estamos numa sociedade que os valores espirituais foram trocados por valores econômicos. Infelizmente, é uma realidade. Mas isso, se você continuar a enxergar os valores espirituais a nível religioso. Porque religião não tem nada a ver com espiritualidade. Religiosos seguem uma doutrina, não um ato de libertação. Religião não liberta ninguém. A única coisa que vai te libertar é você próprio se espiritualizando. E para você se espiritualizar, você tem que entrar em harmonia. Para entrar em harmonia, você tem que se resolver materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Tem que parar de achar que vai resolver a sua vida ouvindo o que o outro tem a dizer, mas sim tomando o sentimento correto, pensamento correto, palavra correta e ação correta. E qual é essa ação correta, né? É a ação dármica. O que é ação dármica? É tudo que você faz que te ajuda a evoluir espiritualmente. Vamos colocar assim. Tudo que você faz que te degrine espiritualmente é kármico. Tudo que te amarra à vida material, tudo que você faz que te coloca cada vez mais o pé dentro da lama material, é kármico. Tudo que te faz você evoluir espiritualmente, ajudar o próximo, abraçar aquele que necessita, isso te ajuda dharmicamente. Isso é ato de evolução espiritual. Entenderam? É muito importante vocês entenderem a importância do papel de vocês. Não é a religião que vai fazer com que vocês se transformem. É vocês pegarem esses ensinamentos dos mestres, se interiorizarem, se compreenderem e escreverem sua própria realização espiritual, sua própria Bíblia, seu próprio Alcorão, seu próprio Bhagavad Gita. Entendem? A sua própria história espiritual. Para de ser um seguidor. Encontre a sua. Aqui, eu pego na mão de cada discípulo, de cada membro, a gente percorre um caminho muito individual. Não existe algo para todos. Não existe uma caixa, um balaio para todos, porque se acontecesse isso, nós teríamos uma doutrina, uma doutrinação. O polimatismo não tem doutrinação. Porque não existe uma verdade. Existem milhares de verdades. Não existe só um caminho. Todas as direções são caminho. Mesmo o caminho que te leva à degradação vai te levar a Deus ali na frente. Mesmo esse caminho. Porque tem pessoas que precisam estar no fundo do poço para poder enxergar a luz. Porque só quando as trevas se manifestam, quando não há mais incidência da luz, aparece uma luzinha lá no final, aí ele consegue enxergar. Porque ele, quando estava de dia, perante o sol, ele não enxergava a luz. Estava tudo claro na cabeça dele. Mas quando ele olhou para dentro e viu a escuridão, ele começa a perceber que as suas sombras, elas necessitam de iluminação. Essa iluminação é buscar harmonia, é buscar amor, é buscar você encontrar cura e perdão nesse caminho. Ok? Encerramos? Agradeço a todos, minhas mais humildes reverências.